Jeremias, ou o texto de Jeremias, capítulo 18. Ah, que texto conhecido. Já preguei nesse texto várias vezes, aqui na igreja. Mas tem palavras que falam com a gente em determinados tempos da nossa vida. E eu acredito que Deus vai nos consolar, nos lapidar. Deus vai fazer algo na nossa vida através desse texto. O trabalhar de Deus. Como é o trabalhar de Deus? Jeremias capítulo 18, verso de 1 até o 7. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com uma roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua própria vontade. Então o Senhor dirigiu-se a palavra a mim. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Por favor, me acompanhe nessa oração. Senhor Deus, é a nossa alma que está diante da sua palavra nesse momento. E todos nós aqui temos um desejo muito grande, que ela nos lapide nessa noite, que ela faça-nos compreender os ambientes da nossa vida, os tempos, as temporadas, as estações. E Deus, reconhecer, ver como é que o Senhor está moldando a nossa vida nesse momento. Ó Deus, todos nós somos vasos nas tuas mãos. Alguém que o Senhor está preparando para que uma glória maior seja encontrado em nossas vidas. Por isso, Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo hoje, mais uma vez, fale conosco, de maneira muito simples, na tua palavra que é profunda. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. O trabalhar de Deus em nós, o trabalhar de Deus em você. Esse ambiente do trabalhar de Deus na nossa vida, ela é muito pessoal. Ela é, assim, a maneira como Deus fala, a maneira como Deus age, a maneira como a mão de Deus está sobre nós, nos moldando, a maneira como Deus comunica a sua vontade para nós, a maneira como Deus vai conduzindo a nossa vida, assim, até a gente chegar no lugar que Ele deseja. A maneira que Deus trabalha na vida de cada um de nós é diferente uma da outra. Eu sei que a gente pode olhar para um, olhar para outro e falar, Deus, a nossa vida... Porque assim, a gente estava esses dias vendo o jogo da Copa e no meio da multidão lá, a pastora Neise olhou uma pessoa e falou assim, essa pessoa é igualzinha a fisionomia da Juliana. A gente até achou que ela estava lá assistindo a final da Copa. Era muito parecido. E às vezes a gente tem esse negócio, a gente acha que a nossa vida é parecida uma com a outra, né? Assim, essa história é muito parecida, aquela linha é muito parecida, mas o fato é que a maneira como Deus fala conosco, a maneira como Deus vai moldando a gente, é uma maneira única. É a maneira única como Deus se faz conhecido na nossa vida, como Ele, assim, mostra para a gente onde é que Ele está nos levando, o que Ele está querendo que a gente se torne. De maneira que Ele vai colocando a sua mão sobre nós, Ele vai trabalhando e Ele vai, assim, trazendo um norte para a gente, trazendo uma direção. À medida que Ele vai submetendo a mão dEle sobre nós, não tem ninguém que saia igual, assim, desse lugar que Ele está nos transformando. Ninguém. Você está ali na roda, essa roda é a vida é uma roda, assim, dinâmica, estamos cada vez mais em um mundo extremamente sobrecarregado, decisões importantes a gente tem que tomar, sentimentos que a gente não tinha antes e hoje a gente tem, nos assolam, responsabilidades que não precisávamos ter e hoje nós temos. Todas essas coisas se tornam, assim, faz com que a gente
se assente nessa roda da vida, e Deus vai ali manifestando a sua vontade, o seu desejo, o seu querer. Deus vai trabalhando em nós. E a maneira como Ele trabalha em cada um de nós é muito diferente. Tudo isso começa, todo esse modelar de Deus na nossa vida começa através da sua palavra sobre nós. Porque quando Deus diz algo sobre nós, Deus ele caminha debaixo de uma palavra fiel. A integridade da palavra de Deus, ela é grande. O texto diz aqui, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Quando vem algo da parte de Deus, não tem jeito. Não tem como a gente mudar. Seja uma sentença, seja uma absolvição, seja uma notícia boa, seja uma notícia ruim, seja uma correção, seja um momento de refrigério. A palavra de Deus, ela caminha debaixo da integridade verbal de Deus. Deus já havia profetizado para Jeremias que, a respeito do futuro daquele povo, um povo duro, um povo que Deus está falando, não faz isso, não anda por esse caminho, não se iguala igual a vida dos outros. Olha, vocês têm um modelo próprio de vida, eu estou cuidando de vocês. Mas eles, na dureza do coração deles, não houve arrependimento. E a gente também às vezes caminha dessa forma. Quantas palavras a gente ouve, quantas coisas a gente lê na Bíblia, quantas correções Deus traz sobre a nossa vida, mas parece que quando a gente quer uma coisa, ninguém tira isso de nós, nem o próprio Deus tira isso de nós. E Deus dá essa liberdade para a gente, aquilo que a gente chama de livre-arbítrio. Suas escolhas, suas vontades. Deus fala que eles seriam corrigidos, eles não se arrependem. E então, o que Deus faz quando a gente não está ouvindo? O que Deus faz quando a gente não está obedecendo? Deus se cala. Eu acredito que isso é até estratégico. Deus ficar quieto. Quando Ele fala assim, não faz. Quando Ele fala assim, não é assim para você viver. Não é desse jeito que eu quero. E a gente não obedece, o que Deus faz? Deus fica quieto. Deus silencia. E esse momento a nação estava passando por um silêncio de Deus. E é justamente nesse momento de silêncio de Deus que Deus pega esse profeta. E é justamente nesse silêncio de Deus que às vezes Deus pega a gente e Deus, lógico, sua palavra, ela carrega essa integridade verbal, porque Deus não pode mentir, Deus não pode falar uma coisa e desfazer, e Deus tem muitos recursos para falar conosco. Deus tem muitos recursos para fazer a gente chegar onde Ele deseja que a gente chegue. É a palavra de Deus que vai provocando mudança na nossa vida. É uma estação que muda a nossa vida, a gente corre para Deus. É Deus que uma hora constrói, outra hora Ele mesmo destrói. É um tempo para construir, um tempo para destruir. É Ele que levanta, é Ele que derruba. Esse é a roda da vida. Esse é o lugar onde a gente está e Deus vai colocando a mão dele sobre nós e vai dizendo, aguenta firme aí que eu estou fazendo um negócio bom, estou preparando sua vida para uma glória maior. A Bíblia diz que toda a palavra de Deus, todo mundo foi organizado a partir da sua voz. E Deus fala de muitas maneiras. Deus usa vários ambientes para poder falar conosco. Mas e quando a gente não consegue ouvir direito a voz de Deus? Será que a gente consegue reverenciar o silêncio de Deus? Não tem nada mais poderoso na nossa vida do que o silêncio. Olha como nós estamos aqui hoje. Porque o silêncio ajuda a gente a sintonizar, a prestar atenção. Será que no silêncio de Deus a gente vai ser mais, assim, assertivo, a gente vai ficar procurando ouvir qualquer coisa que não seja a voz de Deus? Porque se a gente não conseguir entender o silêncio, provavelmente a gente não vai conseguir entender quando Deus fala. Deus fala conosco de maneiras diferentes. Essa é a dinâmica da vida. Talvez hoje é um momento que você está vivendo dessa forma. Deus falou, você não prestou atenção, a palavra dele é íntegra, a palavra dele é correta, a palavra dele é fiel, a palavra dele não volta vazia, e ele está com a mão dele sobre você, te moldando, dando forma. Então, quando a gente não está conseguindo ouvir a voz de Deus, Deus
está levando a gente para um outro patamar. Deus quer que a gente tenha experiências novas com Ele. Deus desperta novos sentidos na nossa vida. Então a Bíblia diz que Deus pega Jeremias e leva ele para ver um homem trabalhando. Como nós podemos aprender vendo? Como nós precisamos, muitas vezes, fazer uma fatia da nossa vida para a gente começar a contemplar. Irmãos, nós estamos vivendo dias tão corridos, tão acelerados, a gente não está conseguindo contemplar nada. E quando a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus se manifesta em Ele mostrando. A nossa vista precisa ser apurada. A visão espiritual precisa ser aguçada. A percepção, a compreensão, todos vocês, irmãos, estão cheios da palavra de Deus. Todos vocês estão cheios de versículo. Vocês são homens que já têm o coração ligado a Deus. Vocês são mulheres que já têm o coração ligado a Deus. E provavelmente Deus está falando assim, eu quero que você experimente uma nova estação da sua vida. Qual é a estação? Que você pare de ouvir e você passa a ver. Você passa a perceber. Você passa a analisar o ambiente. Perceber, enxergar a direção de Deus. Porque Ele quer que você seja um maduro. Quando nós temos crianças, né, as crianças a gente fala, não sobe, você vai cair, não corre, você vai cair, não mexe nesse negócio que você vai se machucar. Quando é criança, a criança precisa ouvir essas palavras diretivas. Mas quando a gente cresce, a gente sabe que se a gente não manusear aquela máquina direita, ela pode nos machucar, pode nos cortar. A gente sabe ler os ambientes, irmãos. Quando a gente se torna maduro, você não consegue perceber quando o seu marido não chega bem em casa? Você não consegue perceber quando a sua mulher não está bem? Você não consegue perceber assim quando um filho, uma filha sua não está legal? Você não consegue perceber quando o ambiente de trabalho não está muito favorável? Deus quer apurar sua maneira de ouvir. E Ele vai apurar na maneira como você vai ver, como você vai perceber. Deus leva esse homem e ele vê um homem trabalhando. E ele estava fazendo um vaso, num lugar muito simples. A gente não tem muito contato com isso, mas na época de Jeremias era muito comum encontrar isso. Eles não tinham um prato chique, eles não tinham um copo chique, era tudo no barro, tudo era feito no barro. Então era muito fácil encontrar gente mexendo com isso. Era uma rotina, era corriqueiro. E olha que incrível, Deus pega um profeta desse calibre, um homem capaz de ouvir a voz de Deus com uma profundidade, respeitar o que Deus está me entregando para ele poder entregar para o povo. E Deus pega ele agora e leva ele para um lugar cotidiano e começa a ensinar ele numa coisa cotidiana, numa rotina. Será que a gente não pode aprender nas nossas rotinas? Será que a gente não pode aprender nos lugares que a gente sempre está, que a gente sempre frequenta? Porque, de qualquer forma, as rotinas ou os lugares que a gente sempre está, eles vão transformando a nossa vida. Assim como é muito rotineiro o oleiro transformar barro nos vasos, em jarras, em copos. É muito comum. Então, talvez Deus esteja falando para mim e para você, presta atenção, olhe, veja o que eu estou fazendo. Não, mas eu estou num momento assim, então uma briga em casa, eu não quero mais, não tem jeito. Presta atenção no que eu estou fazendo na sua vida. Veja o que eu estou fazendo na vida do seu esposo. Veja o que eu estou fazendo na vida da sua filha. Veja o que eu estou fazendo ao seu redor. Presta atenção nas pessoas que estão presentes na sua vida. Presta atenção nas pessoas que estão ausentes na sua vida. Essas coisas Deus fala. Preste atenção nas coisas que estão dando certo, nas coisas que estão dando errado. Às vezes nós queremos uma palavra muito assim. E Deus só está falando, para, olhe, contemple, veja. Eu estou falando com você. Então, num lugar não tão extraordinário, Deus fala com Jeremias. E Jeremias, e aqui é outro tema muito importante, porque, assim, não é um lugar, não é fácil você encontrar barro. Barro é diferente de terra.
terra, ela se transforma em lama. Barro você consegue moldar. O texto diz, eu fui à casa do olheiro e o vi trabalhando com a roda. Barro. A Bíblia fala muito disso, nós somos barros na mão do olheiro, nós somos barros. E o barro, gente, ele, assim, pega a terra, pega o barro. Terra não dá liga, barro dá liga. Por que barro dá liga? Porque o barro, ele passa pela transformação do tempo. É como as promessas de Deus. As promessas de Deus, ela tem o tempo certo para cumprir na nossa vida. Toda promessa, ela tem um momento certo para cumprir. Por quê? Porque enquanto a gente está esperando a promessa acontecer, Deus está ali, trabalhando em nós, para nos tornar robusto para receber aquela promessa. Da mesma forma é o barro. O barro, ele passa por um tempo ali esquecido, folhas, troncos, animais decompostos, é uma mistura de coisas que vão tornando aquela terra com liga. Aquela terra moldável em barro. E existe um espelho muito grande da nossa vida. Olha a nossa vida, a gente passa por tantos percalços. De repente você está tudo bem com você, aí vem um vendaval, derruba a sua casa, destrói. Gente, teve galpão inteiro derrubado, levou 20, 30 anos para construir aquilo, mas segundos derrubou tudo. É essa roda da vida que Deus vai, assim, são essas coisas difíceis, amargas, difícil da gente diluir, difícil da gente entender. Tudo isso vai se tornando um material apropriado para nos tornarmos barros. Não lama, não terra, mas barro moldado. Eu acredito que eu e você, nós já somos uma pessoa apropriada, barro. Nascemos em situações complicadas, dividimos tempos difíceis, somos desamparados, somos isso, somos aquilo, e tudo isso vai dando essa liga que Deus pode, com a sua mão, assim, majestosa, compreensiva, misericórdia, ir nos moldando. A sua vida é isso. Se você tiver a oportunidade de amanhã orar, na verdade a oportunidade você vai ter. Se você conseguir orar amanhã, diga para Deus, Deus, eu sou um barro nas mãos do olheiro. Eu sou barro nas tuas mãos, Senhor. Não desista de mim, porque Deus não desistiu do barro que estava ali. Eu não consigo compreender muito esse texto, porque o texto diz assim, eu vi o olheiro trabalhando lá, e ele estava formando um vaso. Daqui a pouco o texto diz assim, mas o vaso se deformou. E então o olheiro passou a moldar o vaso conforme a sua vontade. Eu não consegui designar ainda se no primeiro momento o vaso estava sendo construído conforme a sua vontade. Eu não consigo encontrar isso no texto. Mas é muito fácil a gente fazer um paralelo com a nossa vida. Falar assim, Deus, eu quero ser esse vaso. Eu quero ser esse tipo de vaso. E aí então Deus começa a moldar a gente para a gente chegar nesse tipo de vaso. Acontece que talvez a liga não está suficiente, talvez a gente não conseguiu equacionar as dificuldades que a gente enfrenta, e aí o vaso deforma. Então, diz o texto que o olheiro passa a formar o vaso conforme a sua vontade. Isso não é impressionante? É impressionante para mim isso. Primeiro ele está montando, o vaso se desfez, mas agora ele começa a moldar de novo, conforme a sua vontade, porque não tem como a gente fugir da vontade de Deus. A gente quer ser uma coisa, Deus diz assim, é assim que eu quero que você seja. Não, eu quero desse jeito, Deus diz, é assim. A gente diz assim, não, é por esse caminho, Deus diz, você vai se quebrar. Deus diz, não, por esse caminho é melhor. Então a gente segue ali, se quebra, mas Deus não desiste de colocar a mão dele sobre nós. Olha a misericórdia do Senhor. E ele então refaz você para o desígnio dele. O grande desafio da nossa vida, meus irmãos, todos nós que estamos aqui, é dizer para Deus, eu quero ser um vaso nas suas mãos. Fala isso com o coração. Fala isso com o mais profundo da nossa alma. A vida é bruta, irmãos.
não é de hoje, mas hoje eu penso que as demandas nossas são muito maiores. Muito mais difícil para a gente cuidar da nossa família, é muito mais difícil para a gente conquistar, é muito mais difícil para a gente encontrar alegria e satisfação. Estávamos conversando ainda há pouco não, isso foi quinta-feira, foi ainda há pouco. A gente estava conversando ali com os homens, o Diego trouxe uma palavra muito edificante para o nosso coração na quarta-feira. Nós fomos terminar um encontro ali, que é liderado pelo pastor Gessélio. E eu compartilhei no grupo, não sei se você está lá no grupo dos homens, que eu esqueci como é que chama. Isso mesmo, é isso aí. Eu compartilhei lá uma foto minha muito antiga. Essa foto não pode vazar, tá bom? Eu nunca publiquei essa foto nas redes sociais. Se alguém vazar ela, eu sei que foi um de vocês. Uma carreira de menino, assim. Eu estou na esquina do sofá, depois tem os meus irmãos, minha irmã com uma outra irmã no colo. Ainda faltava mais uma que estava no ventre da minha mãe. E aí, eu estou sentado na beira do sofá, um shorts vermelho, pé descalço, uma casa de tábua, chão batido. Tem uma das minhas irmãzinhas que estão com o nariz bastante catarrento mesmo. E eu fico olhando o que Deus está fazendo com aquele vaso. Esse aqui era eu antigamente, esse aqui é eu hoje. Permitindo que Deus vá moldando a gente. É esse lugar que Deus quer que a gente chegue. Esse lugar de transformado, alcançado. Se tem algo que precisa ser guardado no nosso coração hoje, seja um barro moldável, para que você não se quebre na mão do olheiro. Eu vejo que Deus, Ele tem trazido e Ele vai trazer uma glória cada vez maior para os seus, irmãos. E aqui tem muitos homens e mulheres de Deus, já maduros na fé. Outros estão amadurecendo. Para todos vocês, Deus deseja transformá-los em um vaso para a glória dEle. Você pode ficar de pé? Quero orar com você. Vamos lá então, com bastante coragem, fechar os nossos olhos e fazer essa oração. Irmãos, pode ser que fazer essa oração, eu quero ser um vaso nas tuas mãos, Senhor. Um vaso, um barro moldável. Essa oração, ela precisa ter muita coragem para fazer. Essa oração, ela precisa trilhar o caminho da resiliência. Essa oração, ela vai levar você para rotas de colisão. Essa oração, ela pode fazer você passar por rotas difíceis, mas o final é glorioso, se você não sair das mãos do olheiro. Deus, essa aplicação do texto termina dizendo que Ele fez um vaso novo. Quando se faz um vaso, é necessário colocar no forno, para que aquilo que foi feito seja solidificado e a glória de Deus seja depositada sobre a nossa vida. Fique firme na fé, apenas diga: Senhor, eu quero ser um vaso, um barro nas suas mãos, molda-me, e não saia desse lugar, até você ver a obra poderosa que Deus está fazendo na sua vida. Deus, nessa noite, é com muito temor, Deus, mas também é confiando que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus bondoso, e que os seus planos são maiores do que o nosso. Nós dizemos para o Senhor hoje que nós somos barros nas tuas mãos, nos submetemos ao seu modelar. Se tem aqui alguém, ó Deus, que fugiu da roda, se tem alguém aqui, ó Deus, que se desfez, ou está se desfazendo, enquanto o Senhor coloca a sua mão moldando, Espírito Santo de Deus, traga
a consciência dos primeiros encontros que essa vida teve contigo, das palavras que recebeu, das promessas que existem sobre a sua vida, Senhor, para que o ânimo, a esperança, a alegria volte e essa pessoa suporte o amassar do Senhor, o trabalhar do Senhor. Todos nós confiamos, ó Deus, que o Senhor está nos preparando para algo glorioso, para ser um vaso que carregue a glória do Senhor, para que todos que olhem para a nossa vida digam: foi Deus quem fez isso. Oramos com fé, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua semana. E do meu coração seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom.